Fala galera, Laerte Viana na área, direto de Miami, como vocês estão conferindo, a semana está apenas começando, teremos uma série de conteúdos especiais exclusivos aqui ao longo dos próximos dias, mas as gravações para o UFC 314 ainda não começaram porque os atletas estão chegando. Então hoje eu vou soltar alguns papos que eu já tinha gravado antes, mas a respeito do UFC 314 que rola no último sábado. Mas ainda assim, repetindo, nos próximos dias, muitos conteúdos diferentes, por isso que é importante você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo. E por favor, já deixa o like, hype o vídeo aqui também para o YouTube entender que vocês apoiam e entregar para mais pessoas. Fechou? Fiquem ligados, a semana vai ser repleta de conteúdos e tá só começando. Confiram aí. Diego Lopes e Volkanovski valendo o cinturão vago do peso pena, o UFC 314, 12 de abril, direto de Miami, um baita card. Tirando, antes de falar da luta, tirando o Poatan, que é uma exceção à regra total, você se lembra de algum outro nome, principalmente brasileiro, que teve uma ascensão meteórica tão grande, tão rápida, igual ao do Diego Lopes, que a questão é, não é que ele veio com hype, alguma coisa, ele chegou como um completo desconhecido e em menos de 2 anos ele vai ter a chance de estar no topo do mundo. Eu acho bizarro, sem contar que independente de cinturão, ele já caiu nas graças do público, ele já é um queridinho da galera, os patrões amam o cara. É um roteiro de cinema raro da gente encontrar por aí, né? Você se lembra de algum outro caso parecido? Cara, não lembro de nenhum caso parecido, mas o que eu tive esperança de ver fazer parecido foi o Ruff, mas não conseguiu ter a mesma frequência porque adversários não aceitavam, e lesões e etc. Mas eu acho que a primeira luta do Ruff foi um hype maior ainda do que a primeira luta do Diego Lopes, que se tivesse dado a mesma sequência e frequência, poderia ter sido algo tão grande quanto. Assina embaixo, verdade. O próprio Dana White, né, pontuou como a gente estava lá na primeira fileira lá assistindo. Porra, a maior estreia que eu já vi. Eu lembro muito dessa cena, a gente olhando um pro outro, tipo assim, caralho, o que esse cara acabou de fazer, mano? Que porra foi essa? E a gente tá acostumado, né, mas ficou todo mundo assustado ali. Em relação ao Diego e o Volkanovski, você é daqueles que acreditam que o australiano já virou a chave na carreira, que os 2 nocautes sofridos vão cobrar um preço, 36 anos, ou tem muita lenha para queimar? Afinal, os 2 nocautes não são deméritos, perdeu para Islam Makhachev e Topuria, 2 craques. Como é que você vê o Volkanovski nessa posição tendo a chance de recuperar o cinturão? O Volka tem 38 anos? 36, faz 37 em setembro. Faz 37 em setembro. Naquela categoria ali, meu irmão, muito giro, muito gás, muito cardio. Sabe, a categoria que exige muita atleticidade, o preço da idade é caro, na minha opinião, o Laerte. Então, eu acho que o Diego Lopes é um cara de 1,80 m, irmão. Porra, com uma fome absurda, um momento sublime. Eu acho que ele é favorito contra o Volka. Tecnicamente, você acredita que tem algum diferencial ou é mais pela fase, pelo contexto? Um vem embalado, com a confiança em alta? O que te faz acreditar que o Franja é favorito para essa luta? Eu acho que o Franja tem mais vigor físico, tem momento, ele menos rodagem, sabe? Eu acho que o timing do Diego é muito bom. Técnica por técnica, o prime do Volka é uma loucura, bizarro, irmão. Porra! O cara desvendou o Max Holloway 3 vezes. Eu ia falar isso agora. O Volkanovski subindo a ladeira, irmão, o cara meteu a porrada no Volkanovski 3 vezes e trocando box com o Holloway, que não é uma parada para qualquer um. E ele fez, sempre dando vantagem de tamanho para todo mundo que lutou. Não vamos esquecer do primeiro encontro dele com o Islam Makhachev. Foi a luta mais dura do Islam Makhachev dentro do UFC, exceto a derrota dele. Ninguém entregou uma luta tão dura, nem o Dustin Poirier, para o Makhachev como o Volkanovski. Então, técnica por técnica, eu sou mais o Volka, mas o conjunto da obra e o momento, eu sou mais o Diego. Você acha que caso o Diego Lopes se torne campeão, você vê ele com potencial para repetir o sucesso de outros grandes ídolos daqui? E eu te pergunto isso porque a gente vê nas redes sociais uma galera muito emocionada. A gente sabe que os fãs é complicado em alguns momentos, né? A galera pega no pé do cara porque ele representa o México também, que foi um país que o acolheu. Então ele está correto em ser grato o maior ativo dele, a galera. Exatamente. Mas você acha que essa
representação, essa bandeira do México colada com a bandeira do Brasil na hora de representar, pode de alguma maneira jogar contra ele para o público brasileiro? Não pensando em UFC de fora, eu digo em aceitação dos fãs daqui. Acho que não. O lutador mais popular do Brasil na segunda fase do UFC era o Vitor Belfort. Ele entrou, a primeira vez que ele entrou, com metade Estados Unidos, metade Brasil no kimono, e, porra, era o mais popular disparado. Eu acho que no final das contas o Brasil quer ter um pouco dele ali naquele cara. E acho que a galera vê com bons olhos isso. Não dá para o cara abrir mão da torcida mexicana, sendo que 20% da população dos Estados Unidos é mexicana. Então o mexicano que paga em dólar, que recebe em dólar, paga para ver Diego Lopes lutar. Perfeito. Inclusive, naquela vez que a gente estava lá em Vegas, eu fiz a pergunta para ele em português, ele me respondeu em espanhol. Falei, porra. Na press conference, não é verdade? Que puto. Mas, enfim, o maior ativo do cara é o público mexicano. Não dá para ele abrir mão, mas eu acho que não prejudica, não. Eu acho que é aquela questão, né? Quando ele perder, e tomara que não seja agora, não preciso mentir para ninguém que eu vou torcer pro cara, obviamente. Quando ele perder, a galera vai falar, tá vendo? Exatamente. O pessoal tá esperando. Público, a galera é foda, os fãs são foda, irmão. Não tem jeito. Outra questão desse card do UFC 314, dia 12 de abril, é a chegada aguardada de Patrício Pitbull no UFC. Como é que você reagiu? Você ficou animado? Pô, finalmente, ou te preocupou um pouco? De repente demorou um pouquinho. Qual que é a sua visão sobre a chegada do Pitbull? Cara, eu fiquei surpreso do UFC dar o 5º do ranking para ele. Eu fiquei surpreso. Você achou que seria menos? Achei que seria menos. Porque na minha cabeça eu falei assim, cara, o UFC tá com a faca e o queijo na mão. Não tem para onde o Patrício ir. Vão tacar o valor desse cara lá para baixo, irmão. E se ele chegar, vai chegar fazendo o que derem para ele. Mas não, o UFC respeitou o cara, deu o 5º do ranking. O Iair, um cara que é aquela luta para dar show, tipo assim, ó, Patrício, se você bater nele, você já tá no top contender aí, e é mais uma... Cinturão na próxima, eu acho. É isso. Tanto que colocaram ele no mesmo card, né? Exatamente. Para mim foi uma grata surpresa, o respeito que o UFC deu para esse cara. Agora, sobre a sua pergunta, se demorou, se a gente já não tá mais vendo o prime do Pitbull e ele tá sendo recebido assim, você imagina se ele vem junto com o Chandler, quando o Chandler chegou. Era papo de ir direto pro cinturão, era papo disso. Chandler era filho do cara, entendeu? E, porra... Pode continuar. Chandler era filho dele, chegou com toda a moral, até hoje tem moral, porque o Chandler apanha e o nego joga ele pra cima. Porra, você imagina se o Pitbull tivesse feito isso, cara? Você imagina se quando o Aldo ainda era um peso pena, o Patrício Pitbull tivesse migrado pro UFC e decidido de fato quem era o brasileiro mais brabo dos pesos pena. E detalhe que o Pitbull chegou com tanta moral que o UFC tentou casar algumas lutas para ele. Uma delas, ele me contou em off, uma delas ele falou publicamente, então eu posso falar, que é o Sterling, negou, não quis enfrentá-lo. E ofereceram até o Steve Garcia, que ia enfrentar o Edson Barbosa para esse sábado agora, que era um cara fora do ranking. Ele queria estrear de qualquer jeito, contra qualquer nome. Ele falou, me dá qualquer um que eu quero pegar esse contrato. E aí sim o UFC entendeu, falou, pô, o cara não negou nem o nome, esse maluco é de verdade, vamos compensar ele. E jogou ele contra o Pantera, que foi uma escolha. O casamento em si, tecnicamente falando, Pantera a gente sabe, né, da trocação e tudo mais, um cara grande, mas o Pitbull ao mesmo tempo, são 14 centímetros de diferença de envergadura e altura para o mexicano. Mas o Pitbull a vida inteira foi o menorzinho e isso, ele tão craque que mesmo sendo menor fisicamente, ele conseguia se destacar. É uma luta que, tecnicamente falando, o casamento, ideal para o Patrício chegar e provar, bater o pé na porta da elite do UFC já? Você considera ele favorito para essa luta ou não? Não considero favorito, não. Eu considero 50-50, mas é ideal porque se ele passar bem por essa luta, não há dúvida sobre do que o cara é feito. Entende? É ideal porque é grande risco e grande recompensa, mas falar que é o melhor casamento para vencer, porra, eu acho o Yair Rodrigues uma pedreira, irmão. Mas você acha que, de repente, um Evloev da vida não poderia ser pior? No sentido de, o Rodrigues, é o que você citou, que eu concordo, é uma oportunidade de, essa luta provavelmente vai ser muito boa, né? Vai ser disputada em pé e tudo mais. É isso.
Se dá um Evoloev da vida, chato, vai entrar para cheirar virilha, amarrar e o caramba quatro. Até nesse sentido, de repente, não é um palco maior, melhor, mais propício para o Patrício poder brilhar, caso consiga vencer? Não, acredito que sim. A luta é grande risco e grande recompensa. Evloev, pode ser que ele vença e não convença, porque é uma luta chata. Exato, Aí o exatamente. UFC vai falar, pô, gastamos uma porra de um cartucho à toa. Sabe aquela luta? Você pode vencer Mário Bautista, mas, pô, provavelmente vai ser chato pra caramba. E aí, Rodrigues e Patrício Pitbull, é aquela luta que você fala assim, meu irmão, não vai ser chata. Não tem como. Só se um dos dois estiver passando mal. Porque no papel é tiro, porrada e bomba.